Boa noite, boa noite! Chegamos ao 5º encontro dos grupos de compartilhamento e é muito bom estarmos aqui, podermos falar da Palavra de Deus, das 8 marcas de qualidade que, se nós usarmos em nossa vida, vão proporcionar para nós o crescimento como cristãos e se nós imbuirmos isso, porque isso é ferramenta, é bênção de Deus para a nossa experiência como igreja, nós vamos avançar, nós vamos crescer, nós vamos romper. E nada mais razoável do que isso, né? Deus é quem é o maior interessado no nosso crescimento como igreja. E nós anelamos muito isso. É só fazer o uso das ferramentas corretas que Ele já nos proporcionou. A liderança capacitadora, estruturas funcionais, cultos inspiradores, relacionamentos marcados pelo amor fraternal, espiritualidade contagiante, evangelismo voltado para as necessidades, relacionamentos marcados pelo amor. E hoje nós vamos falar de ministérios orientados conforme os dons. Graças a Deus, mais de 60% dos integrantes do Maraca têm participado de um ministério. Um desejo e anseio do nosso coração é que isso seja 100%. Que você aí que não está integrando algum ministério, vá integrando o ministério e vai servindo. Porque hoje, um na escala se levanta para servir, semana que vem ele se assenta para desfrutar, para poder contemplar a ação de Deus, e assim a gente vai servindo de forma mútua, e assim a gente vai buscando aquilo que Romanos 14 diz, edificação para todos, edificação para todos. Hoje nós vamos falar dessa marca, ministérios orientados conforme os dons, porque nenhum de nós somos inúteis na obra de Deus e na vivência cristã. Todos os homens são equipados com dons, e os cristãos recebem revestimento do Espírito Santo e capacitação do alto com dons espirituais e ministeriais. Existem os dons naturais, a gente poderia falar da facilidade para áreas exatas, para áreas humanas, para filosofia, para as ideologias, para a história e por aí vai. Nós poderíamos falar da ciência, nós poderíamos falar dos conceitos, nós poderíamos falar de profissões aqui, de qualificações. Mas nós, como cristãos, podemos falar de ministérios, podemos falar de dons que são espirituais, e Deus capacita todos nós com dons pessoais, espirituais e ministeriais. Todos eles, os quais o Senhor nos conceder, precisam ser usados e precisam ser úteis na obra do Senhor, que é a nossa vida como um todo, e na obra do Senhor, que é a igreja, a casa de Deus. Aí a gente se lembra que todo cristão recebe dons. Eles precisam, então, todos os cristãos precisam exercer os seus dons. Alguns são chamados para presidir, outros para servir, outros para palavras de profecias, outros para o ensino, alguns assumem frentes que ninguém assumiu outrora. Fato é que todos nós somos um corpo, juntos somos um corpo. E não tem como o meu nariz ignorar e desprezar as minhas orelhas. Não tem como a minha boca querer ser igual o dedão do meu pé. Cada um tem a sua função, a sua qualificação, e todos cooperam para o bem comum. E quando a gente olha e pensa nos dons, a gente vai perceber, por exemplo, que existem as questões onerosas do nosso exercício de dons e talentos. É muito comum a gente pensar em desistir. Um dia perguntaram para 2 pastores numa roda de conversa: vocês já pensaram em desistir alguma vez? Um deles falou assim: eu nunca pensei em desistir. Não, nunca. O outro respondeu assim: quase que todo dia me bate essa ideia. Quando eu vejo que as lutas são grandes, me dá uma vontade de desistir. Por que a gente não desiste? Porque não foi a gente que escolheu o dom, foi o dom que escolheu a gente.
não tem como fugir do dom. Jesus até fala disso, né? Não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi para que vás e deis fruto e o vosso fruto permaneça. No fundo, a gente percebe que o dom pegou a gente, ó, abraçou a gente, colocou a gente nesse caldeirão e a gente está se movendo e produzindo e abençoando pessoas com aquilo que a gente está produzindo, e a gente está glorificando a Deus porque Deus está se movendo nisso tudo. Uma igreja funciona como? Com pessoas que desenvolvem os seus dons e seus talentos. Certa vez, lá no Pará, em uma das nossas igrejas, uma irmã chegou no pastor e falou assim: pastor, eu queria fazer uma reclamação. O estacionamento da nossa igreja tá ruim, tá desorganizado, tá bagunçado, é possível que algumas pessoas vão esbarrar o seu veículo no veículo dos irmãos, e pastor, não pode ser assim. Aí o pastor disse assim: minha irmã, posso orar contigo? Pode. Vamos orar. Senhor meu Deus, eu quero consagrar essa irmã para ser líder do ministério de estacionamento. Aí ela falou: opa pastor, não é assim também não, né? Olha, diz o ditado, quem pariu Mateus, que o embale, meu irmão. Se você verificou ali a contingência e o dilema, isso já é um sinal da sua vocação. Quando Moisés viu um hebreu sendo maltratado por um egípcio, ele até meteu os pés pelas mãos, porque foi lá e matou o egípcio. Mas isso era uma indicativa, a indignação dele era uma indicativa da sua vocação, do seu ministério. Não era para também ficar matando os outros, né? Mas ele era um libertador do povo hebreu. A nossa vocação, ela é indicada por essas duas coisas, indignação e paixão. O que faz os seus olhos brilharem quando você pensa em servir? Isso indica a sua vocação. Então, se é criatividade e você é apaixonado por criança, obviamente o ministério que você vai se encaixar é o ministério infantil. Se você percebe que desde criancinha você vem desenvolvendo habilidade para música, seu ministério está lá, ó, ministério de louvor, fala com Paulo, passa pela audição e bora servir, meu irmão. E aprimora esse talento aí, tá bom? Se você gosta ali dos celulares e de fotografia, tem uma das nossas irmãs que ela gosta de fotografia, né? Não posso nem falar fotografia mais, é foto, né? Que às vezes não vai nem mais para o papel. Chama o Wesley, olha, eu quero ser treinado, eu quero tirar foto dos irmãos, eu quero publicar na internet as coisas, eu quero desenvolver, quero transmitir o culto, passar as letras lá. Aí tu vai lá para o treinamento e vai desenvolver um ministério de mídia. É os únicos midianitas que é bênção, né, na igreja. É o ministério de mídia, comunicação, creative. Nós poderíamos falar do diaconato, nós poderíamos falar da intercessão, nós poderíamos falar da guarda, poderíamos falar dos N ministérios que compõem a igreja. E a igreja é sustentada não por um homem, por todos os ministérios em ação e funcionando de forma vibrante, sem ser desgastante, mas sim estimulante para a gente fazer o que a gente faz cada vez melhor. E a gente fala dessas 8 marcas aqui, todas elas presentes na igreja, vão gerar vida, vão gerar crescimento, vão gerar eficiência, e a gente vai avançando cada vez mais. E como dizia Peter Parker, ou como Peter Parker ouviu, com grandes conquistas, grandes responsabilidades. Quanto mais a gente crescer, mais trabalho vai surgir, por isso a gente precisa de pessoas e mais pessoas servindo na obra do Senhor. E veja só, por falar de servir, eu leio a primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 10. Servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Nós tínhamos uma irmã aqui, a irmã Eunice Rosa, que ela servia com tanta excelência e com tanta alegria, ela realizou um sonho, se casou, foi para outra comunidade de fé. Hoje ela está em Uruana. E veja, ela desenvolveu um trabalho tão lindo com as irmãs e na cozinha, e passou o tempo dela aqui na nossa comunidade de fé, o legado fica. No último carnaval, nós levamos alguns itens da cozinha para o nosso retiro. E não tínhamos até então uma pessoa responsável por esse espaço. As nossas irmãs
A nossa irmã Nelita, por exemplo, 83 anos, fazendo pamonha, do alto dos seus 83 anos, com tantos irmãos ali, mas a idade vai pesando. Ela me diz, pastor, eu não posso assumir porque eu sou uma senhora de idade e gera um peso o trabalho aqui. Mas uma das nossas irmãs nos procurou, já organizou uma equipe, junto da Rosângela nós temos uma equipe de cozinha agora, as coisas estão organizadas e o ministério vai sendo desenvolvido com excelência, com alegria, com ordem e com decência. É assim que acontece na obra de Deus. Cada um assume o seu espaço de responsabilidade e serve com alegria. E a igreja avança e as pessoas são tocadas pelo Evangelho. E os céus se alegram com tudo isso. Ministérios orientados conforme os dons. Eu quero encerrar lendo a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4. Vou apenas ler para a gente refletir. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com a vossa vocação. Com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Mas a graça foi concedida a cada um de nós, conforme a medida do dom de Cristo. Eu pulo alguns versos, ele diz assim: ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Nós somos um, mas nós temos uma pluralidade de dons. Cada um de nós, na sua vocação, coopera para que todos nós sejamos edificados. Nós vamos deixar duas questões para a nossa roda de conversa agora. Primeiro, o link vai chegar em você, você responde lá e depois partilha na roda de conversa. Primeira questão: como é que nós podemos implantar ou desenvolver entre nós uma cultura de serviço que seja prazeroso? Porque tem gente que pensa assim, a obra de Deus é espinhosa demais, nem vou mexer com isso. Como é que nós podemos desenvolver uma cultura de serviço prazeroso, mas ao mesmo tempo de responsabilidade e busca de excelência? Ao mesmo tempo, ser prazeroso, mas no esmero da busca da excelência. Como é que a gente pode desenvolver aqui essa cultura? E segunda questão, você percebe algum ministério na igreja faltando? Ou algum dos ministérios que estão em ação com alguma falta? Você tem notado? Então, indique para nós na sua sugestão. Fica essas duas questões para você responder e para a nossa roda de conversa. E depois disso, a gente se reúne de 2 em 2 ou de 3 em 3 para a nossa janelinha 5x14, para a gente compartilhar a nossa vivência, a nossa experiência e apresentar os nossos pedidos de oração uns para com os outros. A Bíblia diz, orai uns pelos outros. Então fica essas duas questões, o momento 5x14, e aí, só lembrar que daqui 2 semanas a gente vai vir todo mundo para cá, para o prédio da nossa igreja, para encerrar essa temporada dos grupos de compartilhamento. Combinado? Então hoje é o nosso 5º encontro aí, nessa casa, nesse lugar. Aí daqui 2 semanas todo mundo vem junto para cá, para a gente ter um grupão, um GC grandão, os grupos de compartilhamento, todo mundo junto. E crente come muito, né? A gente fazer um churrasquinho também e ser uma bênção. Então fica aqui com o nosso questionário depois, o 5x14, e eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês, um abraço e tchau!